Fala pessoal, e aí? Chegamos no nosso último conteúdo, na nossa última matéria. Graças a Deus, um semestre tão difícil, né? Tão conturbado e tudo mais. Galera, enfim, estou entrando em contato com vocês aqui, né? Hoje, sexta-feira, né? Dia 3 de julho, né? Quero falar que eu sou muito agradecido por ter sido professor de vocês esse semestre. É um semestre que foi muito difícil, coronavírus, isolamento, pandemia. Um ano atípico, mas eu estou muito feliz e muito grato. O ano passado não teve pandemia, mas eu tive uma luta pessoal que foi um câncer. Venci, estou muito feliz de retornar, estou muito feliz de ter dado aula para vocês, uma turma especial, uma turma espetacular. Vão sair daqui grandes profissionais, eu tenho certeza. E contem comigo, né? O semestre que vem não sou professor de vocês, talvez a gente se encontre no nono, lá em processo do trabalho, mas espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento, mas espero que eu tenha passado também um pouco da minha paixão pela advocacia, um pouco da minha paixão por advogar, pelo direito do trabalho. Então, contem comigo. Vamos lá então. Estabilidades, né? O que é estabilidade? Quando o empregado ele tem estabilidade, significa que ele não pode ser mandado embora sem justa causa, tá bom? Ou seja, esse empregado ele não pode ser mandado embora caso a empresa queira. Vai ter um corte de pessoal, vamos cortar despesa, vamos mandar esse funcionário embora? Não vou com a cara desse cara, vou mandar ele embora? Não, né? Ele pode ser mandado embora por justa causa, tá bom? Por justa causa. Agora, sem justa causa não pode ser mandado embora, tá bom? Então, esse empregado ele tem essa estabilidade, significa que o emprego dele é estável, que ele não pode ser mandado embora sem hipóteses de justa causa, tá? Justa causa pode ser mandado embora, sem justa causa não pode, tá bom? Quais são algumas dessas hipóteses, né? Abra uma apostila, por favor, né? Verifiquem para minha página, estabilidades, indenização e estabilidade decenal, né? Aqui, veja bem, empregado decenal. Quem é esse empregado decenal? Primeira coisa que a gente tem que falar é o regime de FGTS. O FGTS ele foi criado, né, instituído em 1966, tá? Antes desse ano, né, o empregado ele não tinha FGTS, não tinha, né, o fundo de garantia por tempo de serviço. Mas a cada ano que ele trabalhava, ele adquiria direito a uma remuneração, né, de indenização no final do contrato. Então, a cada ano que ele trabalhava, adquiria o direito a uma remuneração de indenização. Não tinha FGTS, né? E quando ele adquiria 10 anos de empresa, ele adquiria estabilidade. A empresa não podia mandar ele embora sem justa causa, tá bom? Então, esse aqui é um empregado que eu acho que nem exista mais, né, esse decenal. Então, olha só, tem que ser de antes de 66 para cá, porque depois de 66, né, com a criação do FGTS, essa estabilidade não existe mais para esse empregado que é optante do regime de FGTS. Ela só existe para o empregado que não é beneficiado, não é contemplado com esse regime, né, do fundo de garantia. Tá? Antes do fundo de garantia existir, né, ele tinha direito a uma remuneração de indenização a cada ano e quando tinha 10 anos de empresa, estabilidade, se tornava um empregado estável, não podia ser mandado embora sem justa causa. Outra hipótese de estabilidade é o dirigente sindical. O sindicato ele é muito importante, né? Ele tem uma figura muito importante aqui no direito do trabalho brasileiro. Vocês vão estudar um direito coletivo no próximo semestre, né? O direito do trabalho 2, ele é exclusivo para direito coletivo, tá? Então vocês vão ver a importância do sindicato. O sindicato ele faz o papel de cobrar, de fiscalizar, de reivindicar direitos, de zelar pela saúde, pela qualidade, pela remuneração justa do seu empregado, né? Então ele tem um papel que incomoda a empresa, né? Ele é aquele cara que vai ser chato, né, que vai cobrar, que vai fiscalizar, que vai movimentar uma greve, né, que vai mobilizar a classe para buscar melhores condições de trabalho e tudo mais. Então, esse sindicato ele é composto por diretorias, né, que possuem mandatos. Então, quando o sindicato é criado, né, são eleitos empregados, né, dessa categoria para compor esse sindicato.
E o dirigente sindical e o seu suplente, né, o seu respectivo suplente, possuem estabilidade, ou seja, não pode ser mandado embora, tá? Sem justa causa. Então, o dirigente sindical ele possui estabilidade, porque o legislador ele quis conferir uma proteção para esse empregado, porque ele é aquele cara que vai mobilizar uma greve, que vai incomodar a empresa. Então, ele não pode deixar de atuar como representante da classe por medo de perder o emprego. Então, ele tem estabilidade. Não pode ser dispensado sem justa causa. Por justa causa, ele pode, né? Então, o dirigente sindical, ele possui essa estabilidade, essa garantia ao emprego. Quanto tempo que dura essa estabilidade? Ela dura desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do seu mandato. Enquanto ele estiver lá, né, como representante sindical, desde registrar a sua candidatura até um ano depois do final do seu mandato, ele e o suplente possuem estabilidade. Da mesma maneira, o empregado da CIPA, né, Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes. A CIPA é uma comissão, né, onde empregados são treinados, passam por cursos, treinamentos para zelar pela segurança, né, dos empregados ali, né, fiscalizar o uso de EPI, né, prestar primeiros socorros, né, tomar as primeiras providências em caso de um acidente, de um incêndio, né, de alguma intercorrência dentro da empresa. A CIPA ela é composta por empregados que representam os empregados, né, ou seja, vai se compor uma CIPA, né, vai se fundar uma CIPA ali no âmbito de uma empresa, né. Empregados, né, elegem representantes e a empresa também indica representantes que vão compor essa CIPA, tá? Então, veja bem, na CIPA, né, os empregados que estão lá, tanto aqueles que foram escolhidos pelos próprios empregados, como aqueles indicados pela empresa, né, possuem mandatos, né, períodos, né, determinados ali para compor a CIPA. E a CIPA, né, os empregados da CIPA que foram escolhidos, que foram eleitos pelos empregados, possuem estabilidade, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Aqui vale observar que o empregado da CIPA que é indicado pelo empregador não possui estabilidade, tudo bem? Então é bastante importante fazer essa diferença do empregado da CIPA escolhido pelo próprio empregado e o empregado da CIPA escolhido pelo empregador, ou que foi escolhido pelo empregador, indicado pelo empregador, não possui estabilidade, beleza? Nós temos também, né, olha só, a gestante. A gestante é muito importante mesmo, né? A empregada gestante possui estabilidade, não pode ser mandada embora sem justa causa, né? Reparem que eu gosto de ressaltar bem que a dispensa ela é vedada sem justa causa, por justa causa pode ser mandada embora. A gestante ela possui estabilidade mesmo caso seja um contrato de experiência, um contrato por tempo determinado, tá? Aprendiz, estagiário, entendeu? Aqui a lei, o legislador, a jurisprudência, né, os juízes, os tribunais, eles protegem não a mulher, não a gestante, mas o nascituro, a criança. O objetivo da proteção aqui dessa estabilidade é proteger a criança que vai nascer, tá? Então, por isso que ela adquire essa estabilidade, né, no momento da concepção. Cara, presta atenção. Ela não adquire estabilidade no momento que ela descobre a gravidez, no momento do exame, muito menos no momento que ela informa o seu empregador, né, que ela está gestante. Ela adquire a estabilidade no momento da concepção, na data do fato, né, onde ocorreu a gravidez, da concepção, né? Então, essa gestante, essa grávida, ela adquire estabilidade no momento da concepção, na data que esse feto foi concebido, certo? Ela adquire estabilidade mesmo em contratos por tempo determinado e ela adquire estabilidade mesmo no aviso prévio trabalhado ou até mesmo no aviso indenizado. E o desconhecimento do estado gravídico dela, né, tanto dela ou do próprio empregador, não afasta o seu direito à estabilidade.
tá? Então ela pode ter sido dispensada, mas se a gestação, né, se a concepção aconteceu durante o contrato, ela tem estabilidade. E aí o empregador ele deve reintegrar essa gestante, caso ela já tenha sido dispensada e descobre depois, né? Se ela está trabalhando, descobre e informa, né? O empregador não pode mandar ela embora. E aqui é importante a gente ressaltar que essa estabilidade ela é durante toda a gestação até 5 meses após o parto. 5 meses por quê? São 120 dias de licença maternidade, onde o INSS vai pagar a sua remuneração, tá? E mais 30 dias após o retorno ao trabalho. Durante esse período, o empregador não pode mandar essa funcionária embora. E caso ela descubra depois que saiu da empresa, ela pode pedir a reintegração ou a indenização correspondente ao seu período da estabilidade, tá certo? Então, se ela descobre depois que ela saiu da empresa, ela pode buscar esse empregador para ser reintegrada ou para ele indenizar ela os salários que seriam correspondentes a todo o seu período de estabilidade. Outro empregado estável, né, é o empregado acidentado, tá? Aquele empregado que sofre um acidente de trabalho ou possui, né, adquire uma doença ocupacional, tá? Ele tem estabilidade também. Então, olha só, doença ocupacional é aquela que tem nexo com o trabalho. Esse nexo com o trabalho, ele pode ser a doença, né? Ela pode ter sido desenvolvida pelo trabalho, uma costureira que adquiriu uma ler no dedo, um digitador, né, que atrofia os dedos, né? Um empregado que trabalha numa câmara com raio-x e desenvolve um câncer. Caso o trabalho tenha desenvolvido essa doença, sido a causa principal, ou apenas se contribuiu para agravar essa doença, né? Trata-se de nexo causal, né? Então essa doença, né, ela tem um nexo com a empresa, nexo causal de causa ou de concausalidade, né? Quando o emprego é a causa principal, é a causa. Quando o emprego, o trabalho, ele contribuiu, né, já tinha um fator genético, já tinha um fator externo que desenvolveria essa doença, aí é uma concausa. Nesses casos nós temos uma doença, né, equiparada a acidente de trabalho. E o acidente de trabalho é aquele acidente que está também relacionado às atividades do empregado na empresa. Então é muito importante a gente falar disso, né? Que tem que ter esse nexo causal. Mas olha só, esse empregado ele vai adquirir estabilidade somente pelo fato dele acidentar ou ele adoecer. Qualquer doença, qualquer acidente, qualquer fato, né, intercorrência relacionado ao trabalho já vai gerar automaticamente uma estabilidade? Não, não é bem assim. Eu tive, por exemplo, um caso no escritório onde um trabalhador que trabalha num açougue, né, ele foi fazer o corte de uma carne e cortou o dedo, né? Foi um corte feio, um corte profundo, tiveram que dar pontos, né, e o empregador dispensou ele. Ele veio no meu escritório pensando que tinha estabilidade, né? Mas olha só, realmente houve um acidente, houve um fato, né, de acidente no trabalho? Houve. O que foi? O corte do dedo, né? Teve nexo com o trabalho? Sim, ele estava trabalhando e cortou o dedo. Eu tenho um caso no escritório agora de um engenheiro que estava trabalhando, né, e tropeçou, né, fiscalizando uma obra e torceu o joelho, né? É um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho. Mas quando que vai gerar uma estabilidade? Quando ele recebe um afastamento superior a 15 dias e recebe o auxílio doença de natureza acidentária, que é quando a empresa emite a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e o INSS reconhece que aquele acidente, né, aquele fato teve relação com o trabalho. Então não basta acidentar, não basta adoecer e essa doença ou esse acidente ter relação com o trabalho, com a empresa. Além de ter esse acidente, ter esse fato, essa incapacidade, tem que ser superior a 15 dias o afastamento e recebimento de auxílio doença acidentário, né, quando o INSS reconhece que tem relação com o trabalho, tá bom? Quanto tempo que dura essa estabilidade? Dura durante todo o afastamento dele, toda a incapacidade desse funcionário, né, e até 12 meses depois da alta médica.
né, até 12 meses depois da alta médica. Então ele teve a alta, voltou para trabalhar, a empresa não pode mandar ele embora por 12 meses. 12 meses, muito tempo, né? E aí, quais são os efeitos, né, caso uma empresa demita um funcionário estável? O efeito é de reintegração ao trabalho ou de indenização substitutiva da estabilidade. Quanto tempo que ele tinha de estabilidade? É um acidentado? Ele tinha 1 ano ainda de estabilidade, 12 meses. Né? Quanto que ele ganhava? Apura-se o salário, quanto que ele ganharia durante essa estabilidade, né? E aí converte isso em indenização. Tá? A gestante, né, ela foi dispensada no primeiro mês de gravidez, né, de gestação. Teria mais 8 meses de gestação, mais 150 dias de estabilidade ainda. Né? Converte-se em indenização, a empresa tem que pagar. Tá bom? Caso não reintegre, né? Caso não seja possível fazer reintegração. Lembrando que no caso da gestante, ela pode escolher entre ser reintegrada ou a indenização direta. Tá? Um caso que eu particularmente considero até mesmo injusto. Né? Eu acho que isso aí foge dos objetivos do direito do trabalho, né? Que é a proteção do emprego, não do dinheiro, não da indenização. Né? Acho que até uma causa de enriquecimento sem causa, mas quem sou eu para julgar isso? Né? O TST já manifestou que pode, então, né, se pode, a gente inclusive pede isso aqui no escritório. Beleza? E todos esses procedimentos, né, que eu falei, essas estabilidades, né, o empregado possui estabilidade, né, para dispensa sem justa causa, tá bom? E aí, veja bem, caso ele cometa um ato de justa causa, o empregador pode dispensar ele administrativamente por justa causa, e se ele entender que essa justa causa foi indevida, ele busca, né, a reintegração ou a indenização do período de estabilidade. A exceção aqui é o dirigente sindical. Caso essa justa causa, né, caso ele cometa uma falta grave, o empregador queira dispensar ele por justa causa, ele tem que afasta esse empregado e entra com uma ação especial. A gente vai estudar isso no processo do trabalho depois, que chama inquérito judicial para apuração de falta grave. O dirigente sindical, né, ele tem estabilidade e para ser mandado embora não é possível fazer isso de forma administrativa como os demais. É necessário fazer um procedimento especial onde a Justiça do Trabalho vai verificar se realmente é um caso de justa causa desse empregado para homologar essa dispensa. Não é feito de forma administrativamente. E por último, é importante falar que na CIPA, como é uma comissão interna para a prevenção de acidentes, caso exista algum motivo de ordem econômica, como por exemplo o fechamento do estabelecimento, esse empregado também perde o direito da sua estabilidade. Né? Por exemplo, uma obra de construção civil, está construindo um prédio, lá tem uma comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA. Esse empregado tem estabilidade desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Mas e se essa obra acaba, ocorre a extinção do estabelecimento? Ele automaticamente também perde a sua estabilidade. Tá certo, pessoal? Então vou encerrar aqui. Leiam o material, leiam a apostila. Tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível no meu WhatsApp. Pode me mandar mensagem no final de semana, de noite, não tem problema. Pode me mandar mensagem depois que acabar o semestre. O que eu quero é que vocês aprendam e que tenham sucesso. Tá bom? Um grande abraço para vocês, né? Contem comigo e tudo de bom. Falou, boa sorte na prova, nos vemos lá no novo período, com fé em Deus. Até mais.